pública de qualidade. E o que é justo para os professores não fazemos por razões corporativas. Fazemos porque só quem não quer ver e quem não quer perceber, sobretudo quem não quer perceber, é que desvaloriza aquilo que hoje está a levar a que milhares de jovens professores tivessem abandonado a profissão. A Daniela já deu aqui o seu contributo de quem não o faz, mas há mais de cerca de 20 mil professores que nos últimos 15 anos saíram. É evidente que não é só isso que justifica a falta de professores, mas esse é um problema gravíssimo e que, a par de outro, faz com que haja tremenda falta de professores, que hoje em Lisboa, 44% dos horários em Lisboa não são preenchidos por pessoas profissionalizadas, mas boa parte não é mesmo preenchida, no Alentejo, no Algarve, mas este é um problema que vem subindo e irá chegar a norte dentro, não de muito tempo, em particular a alguns dos grupos de recrutamento. É que, a par desse abandono, temos os nossos jovens que não querem tirar os cursos de professores e que, portanto, são cada vez em menor número. E a aposentação aqui, resultado também daquilo que foi feito, que foi deixar envelhecer a nossa profissão, impedindo a que os mais antigos saíssem e os mais novos entrassem. Os mais antigos, como já aqui se disse também, e falou disso há bocadinho ali a Helena, que se aposentavam aos 36 anos, não é? De serviço, sendo que até havia regimes específicos que permitiam uma aposentação mais cedo, hoje, e isto poderia ser 60 anos em limite, mas para a geração daqueles que se aposentariam e que começou a trabalhar cedo, aos 20, 21 anos, 22, o pessoal começou a trabalhar muito deste pessoal nos anos 70, não é? Do século passado, e significava uma aposentação aos 56, 58, 60 anos, e este aumento da idade da aposentação levou a que os lugares fossem ficando fechados e que os jovens, não tendo entrada, acabassem por abandonar. Só há uma maneira de nós resolvermos isto, que é valorizar a profissão. E valorizar não é só do ponto de vista salarial, evidentemente também é, porque há dias encontrei uma colega no Porto que me disse: eu fui colocado este ano em Cascais, mas não fui porque nem sequer tenho dinheiro para pagar a casa lá e, portanto, estava na ZAEC, quando podia estar com todos os problemas que isso traz, em termos da contagem, do salário, já aqui foi também trazido, e estava lá porque não tinha hipótese, e não era por ser Cascais, podia ser Lisboa, podia ser outro sítio qualquer, mas significava estar a centenas de quilómetros da sua casa. Bom, e esta valorização é que vai resolver, em primeiro lugar, um problema imediato. E o problema imediato não se resolve com quem sai dos cursos, porque quem entra agora no curso só sai daqui a 5 anos. Né? Resolve-se com quem já existe. E não é com quem já existe, como eles hoje estão a fazer, sem habilitação profissional. São colegas que dão o seu melhor, porque hoje não há professores e há um mal menor, mas se a profissionalização, a formação pedagógica não fosse importante, não era precisa. E é. E, portanto, nós hoje só não temos uma situação absolutamente desgraçada em muitas das regiões do país. Em primeiro lugar, porque as escolas estão a contratar como nunca professores sem habilitação profissional. Só no primeiro período deste ano letivo foram 3.200 colegas, sendo que o ano passado todo tinha sido o recorde com 2.800. Portanto, eu neste momento nem sei qual é o número que nós já atingimos. E o número de alunos que não têm os professores todos continua a crescer. Por exemplo, na semana passada tinha aumentado de 30 mil para quase 35 mil. E isto é o que nós podemos ver pelas ofertas de escola que aparecem no site da DGAE. Porque, na verdade, serão bem mais os que não têm os professores todos, na medida em que os horários que estão nestas plataformas, de 3 em 3 dias, têm que ser retirados e nunca dá para contabilizar na totalidade. Portanto, aqui há um claro problema de desvalorização da nossa profissão e um problema que começa pelos salários, que vai pela carreira, e na carreira não é só o tempo de serviço, e nós também, quando decidimos fazer esta iniciativa, foi porque, sobre educação, quando nos debates nacionais se fala de educação, só há uma coisa que todos falam: nós vamos contar o tempo de serviço aos professores. E essa é uma questão importante. Mas tenhamos em consideração o seguinte: quando nós vemos propostas, ouvimos propostas de que o tempo de serviço
vai ser contada em 5 anos. Bom, em 5 anos nós não estamos em 2018 nem 2019. O tempo das carreiras foram descongeladas em 2018. E na Madeira e nos Açores começaram a recuperar em 5 anos, em 6 anos, e portanto acabaram agora. Tem o tempo praticamente contado. Bem, se nós estamos em 2024, teremos governo lá para maio. Se tiver, vamos ver, maio. A primeira fase, se calhar, vai entrar no Orçamento do Estado de 2025. Então, se forem recuperar o tempo em 5 anos, quando é que ele está recuperado? Em 2030. Quantos professores é que já não vão recuperar? Quantos é que já atingiram um escalão, nem precisa de estar no topo, para não poderem recuperar? Mesmo que esteja no 8º escalão, o nono é de 4 anos. Se nós estamos a haver 6 anos e meio, não é? E os que vão, entretanto, se vão aposentando. E os que cheguem ao topo. Não é? E, portanto, recuperar, e fora os que já saíram, recuperar até 2030 é impedir que milhares de professores possam beneficiar disso e, principalmente, outra coisa. Porque a Helena disse aqui o que era a desvalorização das pensões. Mas uma coisa até é a desvalorização, tendo em conta que nós trabalhamos e ganhamos um salário de acordo com aquilo que a lei diz. Outra coisa é esta desvalorização ser imposta em cima de salários muito abaixo daqueles que nós devíamos ter. Porque às vezes a malta diz assim, eu ao menos chego ao 10º escalão para me reformar do 10º escalão. Se isso acontecer, a pessoa chega ao 10º escalão, está lá um ano, se isso acontecer, isto na aposentação vale 2 euros. Porque hoje em dia a aposentação não é como de antes, em que a malta era o último salário. Era até incluídos, por exemplo, subsídios, sei lá, quem estava na gestão, etc. E muitas vezes a pensão até era superior ao próprio salário. Não. Hoje, e quanto mais anos de serviço nós tivermos após 2006, mais isso vai condicionar ou vai decidir o valor da nossa pensão. Agora, imagine-se o que é pessoal que nunca vai chegar ao topo, porque a regra que hoje tem, portanto, os 6 anos, 6 meses e 23 dias, mas não só, também as perdas de tempo de serviço nas transições entre carreiras, no tempo da Luz Rodrigues, no tempo da Isabel Alçada, isso significa que são pelo menos mais 4 anos. Se a malta estivesse com menos 6 anos e meio, estávamos um escalão e meio abaixo, e a malta está 3 ou 4 escalões abaixo. Portanto, não há só este tempo de serviço. Isto significa que uma boa parte dos professores não chega ao topo. Aliás, o João Costa, o ministro, quando aprovou esta coisa chamada acelerador, até disse que ele permitiria ou daria a possibilidade de os professores aspirarem a poder chegar ao topo. Isso é que nós chamamos o aspirador, porque aspirarem, não é? Não é assim vão chegar. Não, é aspirar a chegar. O que significa que eles mesmos reconhecem que boa parte dos professores não vão chegar, o que significa ainda que isto tem um impacto brutal na aposentação dos professores depois. Mas mais, na carreira, não é só o tempo de serviço, porque se eles forem contar o tempo de serviço, recuperar o tempo de serviço, mas mantiverem as vagas, há muitos colegas que não vão tê-lo recuperado porque encalham logo nas vagas. E, portanto, outro dos aspectos que é fundamental é precisamente acabar com as vagas e acabar com as cotas. Porque é a avaliação que as pessoas consigam ter que vai permitir que, em muitos casos, também os professores possam, aí sim, ter acelerações. Meio ano a um ano, conforme a avaliação. Sim, mas se depois houver cotas, há muitos colegas de escolas ao lado com uma avaliação menor que entra na cota e outros da escola ao lado com avaliação maior que cai cá para baixo. E isto cria situações de injustiça tremenda relativa entre pessoas. E, portanto, a questão das cotas, a questão das vagas, a questão do período probatório, exigir a professores com 20 anos de serviço que vão fazer um período probatório, porque é que eles andaram lá a fazer 20 anos? Avaliados, ainda por cima. Não é? Portanto, estas são, e a questão do tempo de serviço. Claro que o tempo de serviço, fruto da nossa luta e ter sido, digamos, um objetivo que nós tínhamos sempre em cima da mesa, evidentemente que pôs todos a dizer que vão contar. Mas, atenção, nós, primeiro, mesmo em relação a isso, o passado ensina-nos que há coisas que os partidos põem muitas vezes nos seus programas eleitorais, até depois no governo, e nós vemos aflitinhos para que eles depois os concretizem. Olha, quando havia a candidatura ao 8º escalão, olha, quando foi a questão da divisão da carreira,
Ei, já toda a malta, eles todos diziam, agora é que vai ser. E nós temos que olhar, primeiro, quem é que defendeu ou não defendeu no passado? Nem ninguém se esqueceu que o tempo de serviço teve para ser recuperado em 2019. E que depois houve quem dissesse, fazendo chantagem, se fizer isto, a gente vai se demitir. E houve quem remoesse a corda. E, portanto, isso é um passado que existe. Não estou a dizer, não, isso existe, isto é objetivo, isto é claro. Nós estávamos lá, estivemos lá toda a noite na Comissão de Educação e vimos que ia sair uma lei que considerava tudo. Era uma lei extraordinária, não havia maioria absoluta. E, no entanto, depois, quando isto chegou ao plenário, foi-se. Bom, então, agora, portanto, temos que estar atentos e ter isso em consideração. Mas, e os colegas que aqui vieram falaram disso, não é só este problema, o problema da precariedade. Mesmo hoje, quando a colega falou que é contratada a termo, que vai ter índices salariais, só os vai ter porque a Comissão Europeia instaurou um procedimento disciplinar a Portugal, porque os países não podem discriminar salarialmente os trabalhadores em função do seu vínculo. Porque se não fosse isso, eles não quereriam ter feito o que fizeram. Mesmo em relação à vinculação, que foi outro dos procedimentos disciplinares por violação da mesma diretiva comunitária, o Ministério cria um regime, que é o regime que vai obrigar a que os professores agora, que vincularam pela chamada vinculação dinâmica, tenham que concorrer aos 63 QZPs, que 2.700 professores não preencheram outras tantas vagas. Ou seja, podiam ter vinculado mais 2.700 que não vincularam, porque aquilo, de facto, era hoje vinculas aqui e para o ano levas um chute no dito. E, portanto, aquilo, e por isso muita gente não pôde, porque hoje os contratados, como sabemos, não têm 22 anos, ou 21, ou 23, e até se querem fazer à vida, e às vezes até ir dar uma curva, e sabendo que rapidamente regressam. Nós estamos a falar de uma classe profissional cuja média de idades na vinculação, por exemplo, nos últimos anos, é superior aos 46 anos. Estamos a falar de pessoas com mais de 50 anos, muitos deles. Por isso é que a média dá aquela. Ora, quando falamos disto, falamos de quem já tem filhos, tem vida montada, muitos que até, netos, sim, muitos que até recusaram ou acabaram por assumir a qualidade contratada a termo com todos os prejuízos que isso tinha para poderem ficar perto da família, porque até já têm mais velhos os pais e outros familiares a cargo. Então, e agora de repente diz, portanto, e agora vais para 400 km. Quer dizer, isto não é nenhuma forma de resolver o problema da precariedade, e por isso é que há quem trabalhe desde 2005 como a Daniela e continua a ser contratado a termo. Bom, temos então o problema da carreira, o problema da precariedade, o problema das condições de trabalho, que o Zé aqui trouxe muito bem, relativamente, nomeadamente aos horários. A malta chega ao fim do dia, ao fim da semana, e diz, estou cansado como aos diabos. Mas está cansado? Pois claro, pois trabalha 50 horas por semana, em média, ainda conseguir ir fazer as coisas que tem que fazer da sua vida, ir às compras ao sábado e fazer aquilo que tem que fazer na sua casa ao fim deste regime de trabalho com este horário, porque quer dizer, nós, ainda agora, entrava aqui na cidade e ali estava uma faixa da CGTP, 35 horas de trabalho para todos. E a gente diz, também queremos, porque na verdade isso está na lei, mas no caso dos professores, por conta da componente individual que não se contabiliza, é muito superior àquilo que temos. E o Zé, era o que ele dizia, apelava e instava a malta toda a que se temos direitos, temos que os exercer. Por exemplo, temos o direito a receber horas extraordinárias por um trabalho que é além daquele que é exigido, nomeadamente aqui a questão da avaliação externa, e temos que lhes pedir. Temos, por exemplo, colegas que muitas vezes dizem eu não faço greve porque colegas do secundário tenho turmas do profissional e depois tenho que dar as aulas a seguir. Pois tem, mas o que a lei estabelece, aliás o próprio Ministério da Educação já assumiu isso, as aulas dadas depois, em dia de greve, compensadas depois, têm que ser pagas como serviço extraordinário. Claro que o diretor vai dizer, não me chateias, não metas cá isso e tal, eu não tenho cá dinheiro para te pagar. Isto não é um problema nosso, nós só temos que fazer um requerimento que é o que a lei diz. E, portanto, isto não nos descansa, não é porque pagam essas horas que a malta já disse, olha, afinal assim já nem me cansa. Não é isso, mas ao terem que pagar tudo isso, eles vão pensar duas vezes
se vale a pena continuarem a exigir, a pagar em serviço extraordinário, podem até gastar menos pagando em serviço normal, desde que chamem outros professores para a profissão e consigam compensar a falta de professores. E depois é o problema do envelhecimento. O envelhecimento da nossa profissão está na origem dos problemas, não é? Porque eles podem ir impedindo a malta de se aposentar, mas há um momento em que tem que deixar ir, não é? A não ser que esperem que a malta morra, não é? Portanto, tem que deixar sair. E depois, quando se começa a sair, é uma chatice. Porque eles conseguiram manter até 2020, 2021 as aposentações em níveis de 600 por ano, 700 por ano, e em 2022 aquilo disparou para 2.401. E em 2023, o ano passado, disparou para 3.521, aumentou 44%. E em 2024, só temos os primeiros 3 meses, já até final de março, os números até os primeiros 3 meses, e é o recorde do milénio, batendo 2013, que era um ano imbatível. Ou seja, só em 3 meses vão sair 1.048 professores. E se nós nos lembrarmos, por exemplo, o ano passado, saíram 3.521 e chegaram 1.000 e poucos à profissão. E não quer dizer que chegassem encaixados nos grupos de recrutamento que saiu, não é? Portanto, isto significa um agravamento cada vez maior da falta de professores. Só se resolve, repito, valorizando a profissão, tornando-a atrativa, ganhando os que a abandonaram para imediatamente cá chegarem e chamando os que, jovens, até gostariam de ser professores, mas conhecendo o que passam os seus professores, vão fazer outras coisas. Não é? E depois, infelizmente, vão fazer outras coisas, muitas vezes não tendo emprego, e acabam até por vir dar aulas sem a formação pedagógica que poderiam ter se tivessem sido atraídos para a profissão. Estes são os 4 aspectos: a aposentação, as condições de trabalho, a precariedade e a carreira das 4 petições que aí temos. E porquê é que as temos? E que agora se junta à quinta da aposentação. Porque nós vamos, para deixar claro aos partidos, estamos hoje a fazer estas iniciativas, durante esta semana, para que se perceba quais são as questões que a FENPROF e os professores terão como prioritárias, seja qual for o governo. Mas também queremos confrontar a nova Assembleia da República, tenha ela a composição que tiver, com estas questões. E, portanto, vamos entregar estas petições, depois faremos as 4 no mesmo dia, se uma a uma, para fazer render a petição, e, portanto, porque senão eles juntam aquilo tudo num só dia e fazem uma sessão e limpam aquilo de uma só vez, e, portanto, como é que iremos fazer? Para obrigar a nova Assembleia a dar a resposta a estes problemas, um a um, e nós percebermos se dá resposta ou não dá. E se não dá, quem é que não a está a dar? Pronto. Falando agora da escola pública, porque este é o outro problema, mas ainda vindo aqui ainda à profissão. Nós agora temos as eleições, não é? E temos os programas dos partidos, que temos a obrigação de os ler, temos que os dominar, mas pelo menos ler aquilo que nos interessa, não é? Porque às vezes o pessoal diz assim, todos vão contar o tempo de serviço, pronto, isto é tudo igual. Atenção a uma coisa, por exemplo, relativamente à nossa profissão, há lá quem defenda a alteração, defendem também a questão do tempo de serviço, e depois diz assim, a alteração do regime de avaliação de desempenho. Numa primeira leitura pode-se achar, bem, isto não é mau, nós queremos alterar esta avaliação de desempenho, não é? Pois, mas é que o problema, e eles dizem lá, que eles querem fazer, não é fazer uma avaliação de desempenho tirando as cotas, isso não fala nunca, nem tornando-a formativa. Não é passando a... Está lá escrito. Portanto, os colegas leem os programas e encontram. Não vou dizer de quem nunca não é, encontram. Passar a ter uma avaliação em função da eficácia, que é assim que lhe chamam. Eficácia, também dizem, medida de acordo com os resultados escolares dos alunos. Está lá. E como é que medem os resultados escolares dos alunos? Está lá no programa. Como é que medem? Com os exames a partir dos 4 anos. Ou seja, há programas eleitorais que apontam para a reintrodução dos exames a partir do 4 ano, para a avaliação dos professores em função das avaliações dos alunos, dos resultados dos alunos, chamando a isso eficácia. E para que é que depende isso? Está lá escrito também. Porque vamos nós a dizer, cuidado que eles podem estar a pensar nisto. Não. E porquê é que eles defendem isto?
defender isto para determinar a diferenciação salarial entre professores. Defendem isto para determinar a colocação dos professores. Ainda por cima, defendem isto num contexto de reforço do modelo unipessoal de gestão das escolas, que consideram que os diretores que atualmente lá estão são corporativos. Estão lá porque estão do lado dos professores. Eu, há pouco até achei piada, e a colega disse bem, quando alguém aqui disse que o diretor deveria zelar pelos seus professores. Isto fez-me lembrar o Filipe Lima, fala sempre dos meus professores. Ora, os professores não são dos diretores. Os diretores, se achassem que ainda eram professores, e os meus colegas, mas eles gostam de dizer os meus professores. Porque eles não têm professores nenhuns, porque a gestão democrática é uma coisa que já lá vai acabada à facada pela Lourdes Rodrigues em 2008. Portanto, hoje a gestão já é o que sabemos. Evidentemente que também sabemos que há diretores que ainda têm formas de atuação vindas do tempo da gestão democrática e que, portanto, eles têm um relacionamento diferente com os professores. Mas eles não podem dizer assim: olha, muito bem, aqui na escola, pá, como nós não queremos cometer injustiças, não vamos aplicar cotas na avaliação. Vão, porque eles estão ao serviço do patrão que os manda aplicar. Aqui vamos ter turmas mais pequenas, quero lá saber da lei, viva a autonomia. Não viva nada, porque o patrão diz que as turmas têm que ter aqueles alunos e até nem os deixa cumprir quando as normas dizem que com alunos com NEEs as turmas têm que ser mais reduzidas. Percebe? Portanto, aqui não é só uma questão da simpatia ou não, ou da própria pessoa ou não que é diretora. É uma questão do regime de gestão que afastou os professores de participarem, que desvalorizou os órgãos pedagógicos, tornando-os consultivos, não é? E que passou a ser eleito por um colégio que não são, onde estão alguns professores, mas a maioria não está ali presente. Esta é outra das questões que temos de alterar também, mas chama a atenção, há programas eleitorais que acham que isto é gestão mais do que democrática e, portanto, acham com certeza que, como aliás no passado já defenderam, as escolas devem ser geridas por gestores e não por professores à frente das escolas. E, portanto, agora pensemos nisso, o que seriam gestores profissionais à frente de uma escola a avaliar professores em função dos resultados escolares e da alegada eficácia e, portanto, rapidamente a situação se alteraria muito na relação entre os professores e dos professores com a própria escola e com a gestão das escolas. Mas dizia também, para além das questões dos professores, é muito importante nós termos em conta o que também lá diz relativamente ao futuro da escola. E, infelizmente, quando nós olhamos para os programas e em relação à escola pública, aquilo que nós lá vemos e encontramos, e está lá, portanto, e também dizer já aqui nestas iniciativas, temos-lo dito, que fique claro que nós não iremos pactuar com isso, que é o caminho da privatização. Da privatização como se fosse o privado que dava resposta ao problema das pessoas todas. É que nem na saúde deu. Quando se deu a pandemia, o que é que fizeram os hospitais, não é? As clínicas privadas? Fugiram com o rabo à seringa. Não era nada com eles. E mesmo hoje, quando a situação se complica, para onde é que mandam as pessoas? Para o hospital público. Ora, aqui na educação, nem sequer se pode colocar a questão de lá nos privados há professores e aqui é que falta no público. Nem é verdade. O público não tem uma situação mais desgraçada de falta de professores, porque houve inúmeros colegas que vieram dos privados para o público, porque lá ainda são mais maltratados do que aqui, nos seus horários, na sua carreira, no seu salário e até nas perseguições quase pessoais que em muitos colégios são feitas a algumas pessoas. E, portanto, nem sequer isso é diferente. O que eles querem, e, aliás, os partidos têm isso no seu programa, e até têm falado disso, não é só ter isso no programa, é, em nome de uma alegada liberdade de escolha, alimentar interesses privados com o dinheiro que é de todos. Ou seja, nós não temos nada contra os colégios privados, pelo contrário, têm todo o direito de existir, e quando não há resposta pública capaz, porque não há capacidade das escolas, e algumas hoje estão a ficar completamente preenchidas também com imigrantes que vieram para o nosso país e que em zonas até certificadas, por exemplo, no Alentejo e outras zonas estão a ter escolas sobrelotadas, aí os contratos de associação estão em vigor e podem perfeitamente ser aplicados.
Mas o que eles querem não é isso. Eles sabem bem o que é que aconteceu até 2018, em que os contratos de associação eram feitos com colégios, às vezes quase porta com a escola pública, retirando de lá os professores que lá estavam na escola privada, em alguns casos na escola pública para a privada, mas em muitos outros casos, despejando de alunos a escola pública e enchendo esta com professores com horário zero. O Nuno Crato, ninguém se esqueça, nós fizemos uma greve às avaliações finais de mais de mês e meio, porque à conta de ter aumentado 2 alunos por turma, 2, ter mexido nos horários dos professores e ter avançado com os contratos de associação, provocou 12.000 horários zero nos professores do público. E para que eram estes 12.000? Para passar para a requalificação, que portanto acabou. E o que é que acontecia se fossem para a requalificação? Ao fim de um ano, era para o andar. Fizemos 1 mês e meio até que ele teve que se sentar e assinar um textinho em que os professores não passaram para a requalificação. Foi uma grande luta dos professores que depois levou a que a requalificação tivesse acabado. Mas isto não lhes passou. E, portanto, esta coisa de ter os privados a dar resposta e até alguns que vão mais longe, não é com o contrato de associação, é com o cheque ensino, toma lá o cheque e agora escolhe para onde é que queres ir. Bom, isto aí é o despejar completo da escola pública, até porquê? Porque depois a propaganda em favor dos privados é tremenda, por exemplo, quando chega à altura dos rankings. Epá, a primeira pública está lá não sei onde. Pois, mas eles deviam dizer que os privados selecionam os alunos. E não é só por dinheiro que os papás têm para pagar. Porque eu conheço em Coimbra colégios privados que com pais que têm dinheiro para pagar, mas os filhos não têm aproveitamento ou as notas que eles querem por causa de subir no rankings e põem-nos a andar no Natal. Portanto, não é preciso ir longe, basta ir a alguns colégios lá de Coimbra e dos outros sítios. Portanto, este caminho de despejar as escolas públicas, que são aquelas que recebem todos, que são aquelas que tentam e não têm, só não têm uma educação verdadeiramente inclusiva porque lhes falta recursos. Este caminho, claramente hoje, que é um caminho que nós temos que recusar, porque depois é complicado, porque contam o tempo de serviço aos professores e a seguir privatizam e a malta fica com horário zero e o tempo de serviço não serve para nada, a não ser para dizer que nos foi contado e o que é que vai acontecer, isso nós não sabemos. Isso previne-se. Pode até haver dificuldade em remediar. Portanto, isto previne-se. Falou-se aqui do tema da mobilidade por doença. A Rita trouxe isso aqui, não é? Bom, e a questão da mobilidade por doença é tão simples como isto. O Ministério da Educação lançou a alteração do regime, também lançando uma desconfiança na sociedade em relação aos professores, fazendo passar assim, de uma forma implícita, que a malta era tudo uns aldrabões, metia tudo, era atestados e baixas e mobilidade por doença, mas não estavam doentes. E há dias até, ainda não desistiu de fazer isso. Veio dizer, por exemplo, que tinham feito 400 juntas médicas e que tinham encontrado 80 situações de fraude nessas 400 juntas médicas. Nós exigimos que eles nos dissessem, afinal, quantas foram exatamente e quantas eram as fraudes e quantos eram e quais eram esse tipo de fraude. Não nos responderam. Fomos para tribunal com uma impugnação judicial. Recebemos agora do tribunal a resposta que eles foram obrigados a fazer. Afinal, não foram 400, foram só 132 juntas médicas, está lá no papelinho, e só encontraram 31 situações irregulares. Nunca falam em fraude. Irregulares. Não dizem o quê e agora vamos tentar saber. Porque muitas destas irregularidades são situações de doença incapacitante, mas que, como dizia a colega, não estão lá na lista, porque a lista é de há 35 anos e há doenças que, entretanto, surgiram e ainda não havia na altura. A lista nunca foi atualizada. Noutros casos, são falta de vinheta do médico. Noutros casos, são falta de um certificado multiusos que demora 2 ou 3 anos, mas a malta teve que meter os relatórios, não tinha o certificado, tinha que os meter, porque senão não tinha hipótese. Estas é que são as irregularidades. Mas eles passam isto assim.
Há dias também vieram dizer que os professores deram não sei quantos milhões de faltas aí. E nós vamos fazer contas, não sei quantos milhões de tempos, dividindo até pelo número de professores e pelo número que nós temos por ano, os milhões de aulas que damos, e o que é que descobrimos? Descobrimos que a taxa de absentismo dos professores era de 4%. Então, e a da administração pública, qual é? Por doença? 7%. Quer dizer, passam não sei quantos milhões de faltas e nós, com este regime de mobilidade por doença, com o envelhecimento da profissão e tudo o que temos um absentismo que é nem cerca de metade daquilo que é o absentismo considerado normal da administração pública. Mas isto é para continuar a denegrir, a espezinhar, a desrespeitar, a dizer às pessoas lá fora que os professores são os malandros e depois espantam-se com os atos de indisciplina e violência que nós temos todos os dias, quando os primeiros a praticá-los são os próprios governantes. A Catarina também trouxe aqui a questão do ensino superior, porque às vezes a malta tem a ideia, lá no superior e tal, os tipos lá da universidade, do politécnico, aquilo lá é que está bem. Quer dizer, a precariedade lá é superior à nossa e tem outra coisa na avaliação do ensino superior. É que para poder mudar de posição remuneratória tem que ter 6 excelentes seguidos. 6 anos de excelente na avaliação. Basta que o diretor, ou o presidente do Politécnico, ou o reitor, no 6º ano, atribua muito bom, não é bom, muito bom, e tem que fazer outros 6 para tentar mudar de posição remuneratória. Por isso é que eu estive há dias, lá em Coimbra, à porta da Escola Superior de Enfermagem, onde há colegas com 35 pontos para mudar de posição remuneratória na função pública, são precisos 10 pontos e vai baixar para 8. Há colegas com 35 pontos, há 20 anos a trabalhar, que nunca souberam o que era mudar de posição remuneratória. Mas são colegas que tiveram, até hoje, sempre o mesmo salário. Desde que começaram a trabalhar, nunca mudaram de posição remuneratória. Portanto, a situação é esta, não é diferente, e por isso nós também, e no caso da investigação, a precariedade ainda é maior. A precariedade atinge níveis de 70%, até com vigarizes na constituição de instituições privadas ditas, são as IPSL, portanto, solidariedade ou qualquer coisa, sem fins lucrativos, exatamente, chamam-se assim, que são o quê? Que são, não são mais do que núcleos das próprias universidades, mas que elas depois não integram lá como sendo a universidade que tem aquele núcleo, é uma coisa à parte, para não terem que vincular aqueles investigadores que estão ali e que ao fim de não sei quantos anos são postos a andar. Alguns dos que estão nos principais projetos de ponta que nós aqui temos. Eu vou terminar, até porque temos de estar solinho. Eu vi logo pelo caminho que para a viagem que apanhei que ia ter solinho aqui. E para nós, eu acho que temos que nos ir lá mostrar fora, e portanto vamos já a seguir, mas eu tenho que terminar só com uma coisa que também não poderia deixar de dizer, que é o seguinte: a Unesco, todos sabemos que é a Unesco, né? E, portanto, a Unesco, no Dia Internacional da Educação, no Dia Internacional da Educação, que se celebrou agora no dia 24 de janeiro, pôs como mote para esse dia, uma coisa importantíssima: o importante papel dos professores no combate ao discurso do ódio. Este é um problema que nós estamos a ter no mundo. E que as pessoas vão atrás. As pessoas vão atrás de um maluco de motosserra na mão. E agora, claro, chegamos à Argentina e falamos com pessoas que votaram nesse maluco da motosserra e agora estão todas na rua nas manifestações, porque ele acabou com a escola pública, acabou com o Serviço Nacional de Saúde, o que lá havia, acabou com tudo o que era público, fez aquela lei com 330 e tal medidas que acabou com o Estado, ou com o que era público, e agora anda tudo na rua, e dizendo-se arrependidos, mas ele está lá, não é? Pronto, e nós vamos ver que este discurso vai aumentando, vai subindo de tom. Eles às vezes tentam disfarçá-lo, mas eles nem conseguem disfarçar, porque no fundo aquilo é a mesma lógica que eles têm. É a lógica de nós somos o que é normal, tudo o resto é anormal, tudo o resto é fora do que é normal, a diversidade é uma questão de ideologia. E, portanto, defendem, por exemplo, na escola, a chamada escola neutra, que é aquela coisa que os neonazis alemães têm,
a Escola Neutra, que é um movimento em que quiseram colocar câmaras de vídeo nas salas e criaram, o que depois não foi permitido, mas criaram sites e blogs na internet para os alunos irem lá queixar-se dos professores e fazer queixa e depois haver perseguições a professores, não é? E, portanto, esta intolerância para com o que é diferente, este discurso de ódio, por vezes mais disfarçado, outras vezes menos, esta questão da imigração, que os imigrantes não têm nada, como se Portugal não fosse um país de emigrantes. Quantos milhares de jovens não saem? Não sei se eles querem que os nossos jovens sejam tratados lá, como eles querem tratar os que cá chegam, desgraçadamente e miseráveis, não é? E, portanto, mas que é um discurso às vezes populista, popular, que hoje diz uma coisa e amanhã diz outra. Todos já ouvimos, então, mas não ouvimos hoje alguns desses que dizem que defendem a greve dos polícias, que até não há muito tempo eram contra um sindicato dos polícias. Então, mas são eles que querem valorizar salários ou pensões, quando estiveram na primeira linha dos cortes das pensões e dos salários. Mas pronto, isto é uma coisa que nos dá hoje a insatisfação das pessoas, muitas vezes. Eu tenho falado com gente, às vezes, conversando, não é? E que me diz, eu estou a pensar, então, mas porquê? Achas que esses tipos vão resolver problemas? Não, isso não vão. Até no outro dia apanhou um taxista que me dizia assim, não, esses gajos são os idiotas, e são os idiotas, mas é só para chatear e para lixar os gajos que lá estão e que não resolveram os problemas. Epá, se a malta vai dar poder a idiotas, porque queremos penalizar quem nós achamos que merece, e merece, nós podemos estar-nos a penalizar a nós mesmos. E quando chegarmos ao fim, dizer, espera aí. Portanto, a Unesco, não sou eu, não é a FEMPROF, não é nenhum partido político, a Unesco colocou como mote do Dia Internacional da Educação o papel dos professores no combate ao discurso de ódio, porque os professores, estando numa escola que é pública, numa escola que é democrática, têm por obrigação serem também eles construtores de cidadãos para a democracia, para exercer a democracia e não o contrário. Portanto, isto tudo é o que nós andamos aqui a falar nestas iniciativas e a falar, porque já falámos disto tudo aos partidos, nós reunimos com os partidos, fizemos um debate com os partidos sobre as questões de educação, outra sobre o ensino superior e a ciência, isto foi lá tudo colocado, perguntámos quais eram as suas propostas para estas iniciativas. Claro que não damos espaço a quem lá vai mentir e tentar sacar votos à custa da mentira, e portanto aqui respeitamos a Unesco, e aquilo que nós apelamos aos colegas e aos professores é que votem em consciência, votem em quem entender, se deverá agarrar, isto aí não nos compete a nós e cada um deve fazê-lo de acordo com a sua consciência, mas que se vote esclarecido e que a malta leia e veja o que é que se defende, porque aquilo que é defendido hoje pelos partidos é depois o que eles vão fazer se chegarem ao governo. E portanto convém que a malta saiba exatamente a opção que fez e pronto, é a opção que fez. Colegas, é isto que eu vos queria dizer. Agora vamos lá fora, vamos fazer uma caminhada antes que o sol se vai embora e quero agradecer aqui também a presença não só dos colegas, como de representantes. Quero agradecer aqui não só a presença dos colegas, muito importante, e nós lá fora vamos mostrar que os professores estão aqui, até temos uns textos para distribuir a quem encontrarmos no caminho, mas agradecer também aqui a presença, quer das candidaturas da CDU, quer do Bloco de Esquerda, que quiseram estar connosco, aliás, têm-nos acompanhado nos vários sítios onde temos estado, e é bom também sentirmos que aqueles que sempre estiveram connosco até hoje continuam e estão solidários e estão aqui, agradeço então a presença, e em relação a isto tudo dizer, vamos embora, porque a luta continua aqui dentro e lá fora na rua, e o que é que se passa? A moção vai ser vendida lá fora. A moção vai ser vendida lá fora.